Boa noite, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo resposta a Humberto Matos, que o canal que se chamava Saia da Matrix. Lembrando que o assunto da discussão é marxismo, a visão de classes marxista, porém é o marxismo como é entendido pelo Humberto Matos. Como ele mesmo admitiu, existem discordâncias entre os marxistas e eu estou me referindo ao marxismo como ele entende. Então, se algum outro marxista, por exemplo, parece que ele e o orientação marxista divergem completamente, se ele achar que essa visão está errada, então faça uma vídeo-resposta, eu posso responder até a sua visão ou o próprio texto do Marx, se você quiser, mas eu não me comprometo que essa versão é a verdadeira, o verdadeiro marxismo. Então a resposta dele até que foi educada, eu não faço questão que as respostas sejam educadas, por exemplo, da suavemente comentado não é tão educada. Para mim o que importa são os argumentos e não o tom da fala. Claro que uma resposta desrespeitosa demais se torna difícil de responder. E também tem aquela positividade tóxica de não gosta da palavra debate, não gosta da palavra resposta, não gosta da palavra argumentação. Que deve gostar o quê? Então, de dar a bunda. Então é uma positividade tóxica aí de alguns canais que, na verdade, prejudica o debate e prejudica que as bolhas transcendam seus limites e que as ideias possam competir entre si e evoluir no ambiente de debate. Não existe evolução do pensamento sem debate. Você não vai ficar lá sozinho, na sua bolha, e seu pensamento vai evoluir. Como a resposta do Humberto Matos foi educada, então eu vou retirar o apelido Entre na Latrina, que eu coloquei da outra vez, e vou trocar por Agente Smith. Agente Smith fica mais bonito, né? Da Matrix. Então, o que não é saudável é uma resposta pessoal se xingando, como a do Paulão Berranteiro. Quem não sabe, o Paulão Berranteiro é o Berrante em Fúria e o Mamadeira em Fúria. Ou de alguns aí, né? Não gosta de debate, tem um nojinho de debate, né? Que, sei lá, que gostam, né? Então, eu não vou responder toda a resposta do Humberto Matos, porque tem mais de uma hora. E se eu for responder mais de uma hora, vai ficar o meu vídeo com mais de 2 horas. Então eu vou responder um tópico de cada vez. Então nesse tópico eu vou responder sobre a visão a visão de classes do marxismo, tá? Então vamos ao assunto do vídeo. Lembrando que vocês ajudem o canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, torne-se membro do canal para você ter acesso aos cursos de economia, de ética. Já são mais de 60 aulas e você vai ter acesso a todas essas aulas por um preço muito menor do que R$1 por aula. Então tá de graça, tá um roubo. Torne-se membro do canal, quer dizer, tá um roubo não no sentido literal como a gente vai ver aqui no assunto do vídeo, né? Então, o Humberto diz que a exploração, que a extração da mais-valia, porque para a visão do Marx, a sociedade é explicada pela sua divisão entre duas classes, que são a burguesia e o proletariado. O proletariado é aquele que vive do trabalho e a burguesia é aquela que explora o trabalho. Então, o trabalho do proletariado produz um certo valor, a burguesia vai lá e pega esse valor para ela e dá para o proletariado só uma parte do valor, que é menos do que o proletariado produziu. Então, o Humberto deixou bem claro que a extração dessa mais-valia não é roubo. Não é roubo porque ela não é uma extração da propriedade do proletário. É uma extração do valor que ele produziu. Tá? Segundo o Humberto Matos. Claro que eu vou discordar disso aqui no vídeo também. Mas tudo bem. Só que há marxistas, sim, que consideram isso um roubo. Então, se você colocar no Google mais-valia é roubo, você vai ver vários blogs ali dizendo que mais-valia é roubo, tá? Então, e sim é melhor para a defesa do marxismo, né? Uma boa jogada aí do Humberto Matos dizer que exploração não é roubo, porque se a exploração fosse roubo, você cairia numa contradição, já que eles explicam que a propriedade privada vem do acúmulo de capital, surgiu do acúmulo de capital. E o acúmulo de capital surgiu da exploração. Mas se a exploração fosse roubo de propriedade, né, roubo é a extração
de propriedade, é uma violação de propriedade. Mas se a propriedade veio da exploração, e exploração é roubo, e roubo necessita de propriedade para que seja roubo, então a propriedade existiria antes do surgimento da propriedade, que seria uma contradição. Então é realmente, o marxista ele precisa defender que exploração não é roubo, porque senão ele já se contradiz evidentemente aí nessa origem da propriedade privada, porque ele vai ter que dizer que existia propriedade antes de existir propriedade. Só que, se exploração não é roubo, não pense que fica tudo bem. Ah, que maravilha, que teoria maravilhosa, que teoria coerente, né? Não. Tem outros problemas aí que surgem imediatamente ao você dizer que exploração não é roubo. O mais evidente talvez seja o problema ético. Se exploração não é roubo e o roubo é antiético, e se o roubo é antiético e ele é uma violação de propriedade, então a propriedade é ética. Mas se a propriedade é ética e a exploração não é uma violação de propriedade, então a exploração não é antiética. Aí você pode dizer assim, mas a exploração é uma palavra feia. Exploração é feio, exploração é bobo, é malvado. Eu acho que é uma palavrinha feinha, então eu acho que é errado. Mas só porque a palavra é feia não significa que é antiética. Roubo também é uma palavra feia. Xingar também é uma palavra feia e xingamento não é antiético. Não viola a propriedade privada, não deve ser criminalizado. Você não deve prender uma pessoa ou fuzilar uma pessoa no paredão porque ela te xingou, e você também não deve fuzilar uma pessoa no paredão se ela explorou o valor do seu trabalho, se ela não te roubou e você voluntariamente fez aquele trabalho. Então, esse é um grande problema aí, um problema ético. Se exploração não é roubo, ela não é antiética. Inclusive, a gente já viu aqui no canal, já cansou de ver por que não existe liberdade sem propriedade, por que não existe ética sem propriedade. Porque uma ética sem propriedade seria incapaz de resolver os conflitos entre indivíduos e, portanto, não seria uma regra ética, não seria uma ética válida. Então, se a exploração for um roubo, ela cai em contradição. Mas se ela não for um roubo, então ela não é errada, ela não é antiética. Então, por mais que você ache a palavra feia, por mais que você te ofenda os seus sentimentos, os seus sentimentinhos dos ursinhos carinhosos, isso não significa que é antiético. E os libertários estão preocupados com a razão e com a ética e não com os sentimentinhos de ursinhos carinhosos. Então, o que é ético? Propriedade privada, ponto final. Tá, mas eu não vou parar por aí, não vou usar esse apelo, olha, humilhei, vamos dar uma colher de chá, né? Não vou também dar um fatality sem ter um espetáculo primeiro, né? Então, o próprio Humberto concordou que o sistema capitalista aumentou a produtividade. Né? Então, não apenas seria antiético roubar os meios de produção, como também o capitalismo é um sistema que funciona economicamente para trazer produtividade, ao contrário do socialismo, que nós já estamos cansados de ver que não funciona. Então, você não apenas, ao querer tirar a propriedade dos meios de produção dos proprietários, não apenas você está cometendo um ato antiético, como também um ato que não funciona economicamente. Enquanto o capitalismo funciona, e os próprios marxistas e o próprio Marx admitem que o capitalismo trouxe muita produtividade. Outro problema é como você encaixa o trabalhador autônomo que não tem patrão. Porque existem trabalhadores que são autônomos, não têm patrão, então como eles são explorados, né? Imagino que os marxistas ou que o Humberto tenha uma explicação para isso, mas como é que alguém que não tem patrão, mas trabalha, é explorado, né? Aí para isso ele subdivide as classes, essas duas classes de burguês e proletário. Lembrando que no outro vídeo eu mostrei que existem pessoas que não se encaixam em nenhuma das duas, que são, por exemplo, os governantes, os políticos. Eles não se encaixam em nenhuma das duas, porque eles nem vivem do capital produzindo mais capital e nem do trabalho, mas vivem da coerção, vivem da violação de propriedade, vivem de fazer trocas involuntárias, enquanto que tanto o capitalista quanto o proletário no sistema de propriedade privada fazem trocas voluntárias de propriedade. Mas tem outros casos também, por exemplo, o trabalhador autônomo é um trabalhador, porém, como é que ele pode ser explorado? Ele subdivide em várias classes. Ele tem uma classe que ele chama de pequeno burguês, que seria um burguês que ainda tem que trabalhar.
porque ele tem capital, mas precisa trabalhar para esse capital produzir mais. Mas o problema de existir todas essas exceções e exceções e exceções é que, no fim das contas, o seu sistema de dividir a sociedade em duas classes não explica a sociedade, não explica a estrutura e os mecanismos da sociedade. Por isso que você tem que ficar criando um monte de exceções à regra. Mas isso aqui é diferente, mas isso aqui é uma exceção. Enquanto que o sistema do libertarianismo e da escola austríaca, do austro-libertarianismo, ele funciona em todos os casos. A sociedade é feita de indivíduos, esses indivíduos usam recursos escassos, a propriedade é uma forma de eles usarem esses recursos escassos sem conflito, e existe o conflito entre aqueles que querem produzir por trocas voluntárias e aqueles que querem produzir por trocas involuntárias para si próprios, mas assim subtraindo a produtividade total, tanto economicamente quanto eticamente, fazendo uma troca que vai ser prejudicial pro outro lado, porque ele não está fazendo isso voluntariamente. Mesmo assim, eu acho que seria demais, mesmo que você consiga aceitar tudo isso e consiga aceitar que a exploração não é roubo e que a exploração não é antiética, mesmo assim eu acho que ainda seria demais conceder que o empresário explora o trabalhador. Lembrando que a exploração, na definição do Humberto Matos, é subtrair o valor produzido pelo trabalhador. É a extração da parte do valor que o trabalhador produziu. Primeiro que a ética já não diz que esse valor, se existir, teria que ir para o trabalhador obrigatoriamente. Segundo que eu também discordo que existe essa extração do valor do trabalhador, tá? Agora eu vou explicar isso. O primeiro problema com isso é que se o trabalhador fosse o responsável pela produção de um valor maior do que o que ele ganhou, ele poderia simplesmente não ter um emprego. Ele poderia trabalhar sozinho, trabalhar para si próprio, produzir esse valor, já que ele é o trabalhador, ele é responsável por esse valor, ele pode produzir esse valor. Ele poderia não ter um patrão, escolher, porque ele pode fazer essa escolha, trabalhar para si próprio e ficar com todo o valor que ele produziu. Por que o trabalhador não faz isso? Muito simples, porque o valor que ele produziria sozinho é menor do que o salário que ele vai ganhar do patrão. Não é menor do que o que ele produz na fábrica, é menor do que o salário que ele vai ganhar, ou que ele produz no emprego, né? A gente usa fábrica porque o marxismo foi pensado há 200 anos atrás, num ambiente totalmente diferente, quando existiam fábricas, a Revolução Industrial, mas tudo bem, né? Vamos falar, o emprego, né? A produção hoje em dia é mais automatizada, na época era mais manual, e vai chegar um momento onde a automação vai ser tão grande que nem sequer vão existir mais esses trabalhadores como tradicionalmente concebidos pelo marxismo. Mas tudo bem, a gente está falando aqui de uma forma geral de empregos, né? De uma pessoa que está usando o seu trabalho e de outra que está empregando esse trabalho. Mas cada vez mais a realidade fica distante de como Marx concebia, né? O trabalhador escolhe ter um emprego não porque ele produz mais do que ele produz sozinho, apenas, mas porque ele ganha um salário que vale mais do que o valor que ele produz sozinho. Se não ganhasse, ele não escolheria voluntariamente esse emprego. E é ele que escolhe voluntariamente esse emprego. Então, já começa por aí, não é? Se o trabalhador ganha um salário maior do que o valor que ele produz sozinho, então ele não está produzindo sozinho. Essa é a lógica. Ele não está produzindo sozinho, mas sim produzindo em conjunto com toda a infraestrutura que já foi montada previamente da fábrica. É isso que está produzindo valor, não é só o trabalho. É o trabalho mais todo o investimento, poupança, construção dos meios de produção, administração dos meios de produção. Ou você acha que você pode fazer uma fábrica por mágica sem tudo isso acontecer, né? E sem também o empresário ter tido muito trabalho para isso e ter usado a inteligência dele para gerar isso, né? Então, em primeiro lugar, o trabalhador não é responsável pela produção de todo o valor que ele produz. Segundo lugar, se o trabalhador escolhesse trabalhar e produzir apenas o valor que ele é responsável por produzir sem o emprego, ele ganharia menos do que o salário do emprego. E por isso ele escolhe o emprego. Então, na verdade, ele não ganha mais, não ganha menos do que ele é capaz de produzir sozinho, ele ganha mais do que ele é capaz de produzir sozinho. Tá?
Então, o empresário também produz mais com empregados do que sem empregados. Por isso que é uma troca voluntária. O emprego é uma troca voluntária entre o empregado e o empregador. Ambos ganham mais do que eles ganhariam produzindo sozinhos. Então esse mais valor é mais valor para os dois lados, para ambos os lados. O trabalhador também tem mais valor, que é o lucro. O trabalhador também lucra. O que significa o lucro na escola austríaca? O salário que ele ganha é maior no emprego do que fora do emprego. Ou seja, ele está lucrando no emprego. E não apenas numa troca voluntária, mas em toda a ação humana. Por isso que é tão importante para a escola austríaca o estudo da ação humana, que foi feito muito bem por Mises no seu livro Ação Humana. Toda ação procura obter um valor maior do que o valor que você tinha antes da ação, ou do que o valor que você teria sem a ação, pelo uso de um recurso escasso. Então, tanto o trabalhador quanto o empresário usam recursos escassos, ambos agem para fazer uma troca voluntária, onde ambos vão sair ganhando mais do que sem essa troca voluntária. Por isso que o capitalismo produz tanto valor, por isso que o capitalismo funciona e por isso que o socialismo não funciona, já que as trocas no socialismo, numa ditadura, por exemplo, do proletariado, que essa é a definição do Humberto Matos de socialismo, são trocas involuntárias, impostas à força pela ditadura. Ou seja, o trabalhador e o empresário ajudam um ao outro mutuamente, ambos ganham mais valor do que produzem. Não apenas isso, mas a essência de toda troca voluntária é que ambos os lados saem ganhando, por isso a praxeologia é tão importante. E tem mais um problema também nessa ideia de mais-valia do marxismo do Humberto Matos, de que é impossível calcular quantos % do valor produzido é devido ao trabalhador e quantos % é devido ao empresário. A gente pode dizer que o trabalhador produz menos trabalhando sozinho do que no emprego. A gente pode dizer que o empresário produz menos sem o trabalhador do que com o trabalhador. Só que, então, isso significa o seguinte, que o valor total produzido pelos dois juntos, pelo trabalhador no emprego e pelo empresário empregando, é um valor maior do que a soma dos dois valores trabalhando sozinhos, do que a soma do trabalhador trabalhando sozinho e o empresário sem o trabalhador. Ou seja, o valor total é maior e o valor que fica para cada um também é maior, por isso existe uma troca voluntária. Só que você não pode dizer quanto foi produzido pelo trabalhador e quanto foi produzido pelo empresário, porque a produção foi feita em conjunto. Você só pode dizer que aquele conjunto ali produziu mais do que os dois separados. A única forma de calcular quanto seria de cada um seria pelo sistema de preços do mercado, já que o próprio Mises já provou que o cálculo econômico depende do sistema de preços. O sistema de preços é feito ajustado por sinais de oferta e demanda. Os sinais de oferta e demanda só são transmitidos se você tiver trocas voluntárias, e essas trocas voluntárias só existem se elas forem trocas de propriedade privada, e, portanto, sem propriedade privada é impossível o cálculo econômico. O cálculo econômico de quanto o trabalhador tem que ganhar e de quanto o empresário tem que ganhar também são ajustados pela oferta e demanda, pelo sistema de preços. Então, por exemplo, se o salário estiver abaixo do preço do mercado, o trabalhador não vai aceitar o emprego. Então, os salários, eles também se ajustam de acordo com a oferta e demanda. Não é o empregador que escolhe qualquer salário, vou pagar o mínimo possível. Não é assim que funciona, porque o trabalhador ele escolhe para quem ele vai trabalhar. Os empregadores competem uns com os outros para empregar os trabalhadores. E ao competir, eles tentam pegar os melhores trabalhadores, oferecer um salário bom para atrair os trabalhadores, já que eles vão aceitar voluntariamente trabalhar por uma troca voluntária. E eles vão sair ganhando com isso. Então, se um certo valor deve ir para o trabalhador e um certo valor deve ir para o empresário, e você quer que esse valor seja exatamente o valor devido, a única forma de calcular isso é pelo sistema de preços, e para ter um sistema de preços você precisa ter propriedade privada. Então, se você realmente quiser seguir à risca essa teoria da mais-valia, de dar o valor devido que cada um deve pelo que ele produziu,
você precisa então defender a propriedade privada. A sua conclusão deveria ser defender a propriedade privada e não o contrário, que é o que os marxistas fazem, que é se opor à propriedade privada. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, deixar a sua inscrição, se inscreva no canal, se torne-se membro do canal, aí você vai ter acesso aos cursos de economia da Escola Austríaca e Ética e Filosofia. E também doe o seu Pix que está na descrição ou o seu Bitcoin para o endereço de Bitcoin da descrição. Muito obrigado a todos que ajudam e participam do canal e até a próxima.